Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa lista de contatos usando C Sharp.net. Antes de a gente colocar a mão na massa ou a mão no código, quero mostrar aqui para vocês que a gente vai trabalhar com banco de dados, tá? Então, abrir aqui o instalador do Visual Studio para mostrar uma opção que vocês precisam instalar, que ela está aqui embaixo, ó, em outro conjunto de ferramentas, que é essa parte aqui de processamento e armazenamento de dados, tá? Que a gente vai usar o SQL Server. Dito isto, voltamos aqui para o nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é vir aqui no nosso projetinho, tá? A gente vem aqui, ó, gerenciar pacotes do NuGet, ok? E aqui dentro a gente vai procurar pelo pacote system.data.sqlclient, tá? Localizar aqui. Ele ainda não achou o pacote que a gente quer. Pronto, agora sim. O pacote que a gente vai instalar é esse aqui, ó, System Data SQL Client, na versão mais estável, ok? Clicou em instalar, facinho, facinho. Aceita aqui as licenças. E a biblioteca já está instalada, o pacote aqui já está instalado. Então, como é que a gente vai começar a codar? A gente vai vir aqui no nosso Form 1 e a gente vai dar um duplo clique, tá? No próprio formulário. Pronto. Ele vai trazer a gente para cá, para o nosso código. Por enquanto, ignorem isso. Então, a gente vai primeiro precisar importar aqui a nossa biblioteca que a gente acabou de instalar. Então, a gente pode colocar aqui o using, tá? System.data.sqlclient, ponto e vírgula, SQL client, ok? E agora aqui a gente vai fazer a nossa conexão com o banco de dados. Só que para isso a gente primeiro precisa criar o nosso banco, que a gente não tem nenhum banco. Então vamos vir aqui, adicionar, novo item, dados, e a gente vai escolher aqui o banco de dados baseado em serviço, ok? Aqui a gente vai definir o nome para ele, vamos colocar aqui como contatos, e vamos adicionar. Ao adicionar, perceba que ele vai aparecer aqui nessa lateralzinha, ó, no gerenciador de soluções. Basta dar um duplo clique, ok? Que ele vai carregar aqui. Esse errinho aqui ele dá mesmo, tá? Não consegui resolver, mas também não impede nada. Então a gente dá um duplo clique e vem aqui no gerenciador de servidores, ok? E aqui a gente já tem o nosso banco de dados e aqui as nossas tabelas. Então, o primeiro que a gente vai fazer aqui é criar uma nova tabela. Então, aqui na criação da tabela, a gente vai definir primeiro aqui o nome da nossa tabela, que vai ser o nome contatos, tá? E aqui a gente vai definir os campos. Podemos definir aqui manualmente, ou se você já souber o código, a gente define por aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos definir aqui o campo ID, do tipo inteiro, tá? E ele vai ser um campo do tipo autoincremento. Então, a gente pode usar aqui o identity e definir aqui 1,1, tá? Que ele vai tornar esse campo aqui autoincremento. O segundo, vou criar aqui pelo modo gráfico, vai ser nome, ele vai ser do tipo varchar, tá? Com tamanho 50. O segundo será o telefone, terceiro, na verdade, né? Tipo varchar. E você lembra a máscara lá que a gente definiu, né? Então, vamos fazer aqui uma contagem que é mais 55, o DDD, 5 números e mais 4. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 caracteres. Então vamos definir aqui o telefone para 19 caracteres e um e-mail do tamanho 100, ok?
Vamos deixar marcado permite nulos, não tem problema. E aqui a gente pode agora compilar essa tabela. Basta vir aqui nesse botãozinho atualizar. Ele vai abrir aqui o compilador. Basta a gente clicar aqui em atualizar banco de dados. Ele vai fazer todo o processamento. Atualização concluída com êxito. Se a gente atualizar, vai estar aqui a nossa tabela. Clicamos aqui em mostrar dados. Ele vai mostrar a nossa tabelinha aqui. ID, nome, telefone, e-mail, da forma que a gente criou, tá? Tudo nulo porque a gente ainda não tem dados. Então, voltando aqui para o nosso projeto, a gente vai fazer agora a nossa conexão com o banco de dados, tá? Então, aqui, ó, acima do public form 1, a gente vai inserir o seguinte comando: SQL connection. A gente vai definir para ele aqui um nome para conexão e vai fazer uma nova conexão usando o SQL connection. Aqui a gente inicia uma string, tá? Vamos colocar esse arroba aqui no começo. Eu, particularmente, ainda não fui atrás para saber para que serve esse arroba, mas se está assim no código, vamos lá fazer, tá? E aqui a gente vai definir um data source, tá? Que é justamente a conexão com o nosso banco. É como se fosse o nosso drive de conexão, é onde o nosso banco de dados está instalado. Se você não sabe, basta vir aqui, ó, abrir aqui novamente a tabela, mostrar dados, tá? E aqui ele vai lhe dizer o caminho de conexão do seu banco. No meu caso aqui, local DB, MS SQL, local DB. Então basta a gente vir aqui no data source e colocar local DB, MS SQL, local DB, certo? E agora aqui a gente vai informar onde está o nosso banco, ou seja, esse banco aqui que a gente criou. Você lembra que lá na criação do nosso projeto a gente definiu um diretório para colocar nosso projeto? No meu caso aqui, ele está aqui, ó, em C2 pontos, workspace, .NET, lista de contato, e aqui está o nosso banco de dados, tá? Então, eu já vou copiar aqui todo esse caminho. Vamos voltar lá para o nosso código. E aqui a gente vai colocar o attach db file name. E aqui a gente cola o caminho, coloca mais uma contrabarra e coloca o nome do nosso banco de dados, contatos.mdf. E aqui a gente coloca mais um parâmetro de Integrated Security. A gente coloca aqui verdadeiro para isso, tá? Então aqui a gente já criou a nossa conexão. Se você não incluir essa parte daqui do using, veja que o código ele vai dar um erro. Então precisa fazer a importação aqui do pacote que a gente instalou, né? Da biblioteca que a gente instalou. Feita a conexão, a gente vai já criar aqui também algumas variáveis que serão úteis, tá? Vai ser essa cmd, que ela tá aqui do tipo SQL command, e a gente vai criar também um data reader, tá? A gente vai colocar também o nome dela como dr. Feito isso aqui, a gente já tem a nossa conexão com o banco. O que a gente pode fazer agora para testar é vir aqui no nosso load, ou seja, quando o nosso formulário carregar, lembra que a gente deu um duplo clique aqui no nosso formulário? Ele criou aqui, ó, cadê? Esse evento, tá? Eventos do tipo load. Então, voltando aqui para o nosso código, a gente vai criar aqui um try catch. Como a gente está trabalhando com um banco de dados, então é sempre bom utilizar o try catch. Caso dê algum errinho, a gente conseguir tratar. Então aqui já vamos colocar um message box show, tá? E se der um erro, ele vai informar para a gente aqui qual a mensagem de erro, ok? E aqui no try, a gente vai fazer justamente a nossa conexão. Como é que a gente faz a conexão? A gente coloca aqui com open, tá? E tudo certo. Message box show conectado com sucesso. Se der erro na conexão, ele vai cair aqui no cat
e vai retornar para a gente o erro. Então vamos executar aqui e ver o que é que vai acontecer. Ó, conectado com sucesso e abrir o formulário. Então até aqui tudo correto. O que a gente vai precisar fazer agora aqui é alimentar o nosso Data Grid View, tá? Que ele tá com o nome aqui de... Cadê? GV Contatos. Então vamos voltar aqui para o nosso código, já podemos fechar aqui o nosso banco, tá? Voltando aqui para o nosso código, após a conexão aqui, a gente vai precisar definir o código para alimentar o nosso Data Grid View. Então deixa eu fechar aqui também isso, para aumentar a nossa telinha. Eu apertei algum botão aqui para ele fixar. Enfim, não sei para onde é que ele foi parar não. Então deixa ele aí. Voltando aqui para o nosso código, a gente vai fazer o seguinte. Antes do try aqui, a gente vai definir uma variável de tipo string com nome SQL. E aqui agora a gente vai colocar o nosso código SQL. Ou seja, select asterisk from contatos, tá? E já vamos colocar aqui uma order by nome, tá? A gente vai ordenar esse select aqui pelo nome. E agora aqui a gente vai de fato executar esse nosso SQL. Só que a gente vai definir esse retorno para um data adapter, ok? Que a gente vai chamar ele de DA. E aqui a gente vai fazer um SQL data adapter e essa funçãozinha aqui, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nosso SQL e o segundo parâmetro é a nossa conexão, tá? Conexão que a gente criou aqui, ó, que a gente iniciou ela aqui e aqui agora a gente está chamando ela. E a gente vai criar também uma variável aqui do tipo DataTable, que a gente vai colocar o nome dela como DT. E a gente vai definir aqui new DataTable. E agora aqui no DA, que é justamente o nosso Data Adapter, a gente vai fazer um fill, tá? E a gente vai preencher esse fill com o Data Table, ou seja, a gente vai pegar o retorno aqui, do que a gente executou, do nosso select, e a gente vai atribuir esse retorno para um Data Table. Então ele vai pegar todos os campos que vieram lá, ID, nome, telefone, contato, vai retornar para a gente e já vai alimentar aqui o Data Table desta forma. E agora basta a gente informar ao nosso programa que esse retorno aqui, nosso DT, tá? O nosso Data Table, é quem vai ser o source lá do nosso Grid View. Então a gente vem aqui, ó, gv contatos, ponto data source e atribui aqui o nosso DT, ok? Data source. A gente atribui aqui o nosso DT. Feito isso daqui, quando a gente executar aqui o nosso projetinho, novamente, perceba que ele já trouxe aqui no DataGrill justamente os nossos campos. Então aqui agora a gente já vai fazer uma alteração nesse DataGrill, porque se você perceber, ó, ele está permitindo a gente alterar. Não é isso aqui que a gente quer, tá? Então a gente vem aqui no nosso DataGrill, DataGrid View, e aqui a gente vai localizar algumas coisinhas, como por exemplo, cadê? Nossa. Cancel. Pá, pá, pá. Eu vou dar um pause aqui para eu localizar a propriedade e já retorno. Ah, pessoal, não ia localizar nunca. Estava selecionado aqui o formulário. A gente precisa selecionar o data grid. Aí tá aqui, ó, algumas permissões. Então, permite o usuário adicionar linhas? Não. Permite o usuário deletar linhas? Não. Ordenar coluna? Sim, tá? Vamos permitir. Resize colunas. Vamos permitir. Resize rows. Não precisa, ok? Deixa eu ver se tem mais algum aqui.
delete. Multiseleção, a gente também vai colocar falso. Apenas leitura, verdadeiro, tá? Deixa eu sair. Show, edition icon, falso. E acredito que é isso. Acredito que é isso. Vamos executar aqui novamente. E perfeito. Ok? Como a gente não tem nenhum dado ainda, então ele não está aparecendo aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo a gente continua, senão vai ficar muito longo, tá bom? Então, até o próximo.